Olá, olá! Sejam bem-vindos ao mais um Casa Poeticast, onde a palavra faz morada. Eu sou a Mirella e está começando mais um episódio desse programa, que é uma realização da Casa Poética em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, através da 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura das Periferias de São Paulo. Mas, sem longas demoras para conhecer nossa convidada de hoje. Roda a vinheta. Agora sim, começando oficialmente nosso episódio de hoje, com mais uma artista das palavras aí. Ela que é poeta, slammer, entre tantas coisas, Nika! Oi, oi, oi. Uh! Seja bem-vinda. Obrigada. Queria te pedir já pra se apresentar pra gente, assim, que eu falei algumas das coisas, mas eu sei que tem bastante coisa que você faz aí. Oi, eu sou a Nika, eu tenho 20 anos, sou de Carapicuíba. Comecei na cena dos slams em 2023, mais especificamente em julho. Venho atuando na cena dos slams como slammer, depois eu virei slam master também do Slam Oz, que acontece toda última quarta-feira lá na saída rodoviária de Osasco. Também sou produtora cultural do Sarau Zona Ouro. Também faço parte do jornal Correria como entrevistadora. E, às vezes, dou um freelance no no Slam Protagonista também. Da hora, já vi bastante coisa. Eu queria já te perguntar, inclusive, como que você começou na poesia, assim? Tipo, você viu na escola? Como que você entrou, assim, pra esse mundo da poesia e do slam também? Nossa, eu queria muito ter conhecido na escola. Tem o interescolar, pra quem não conhece, que é o Slam das escolas, e eu não tive acesso a isso na época que eu estudava. Só que eu já escrevia nessa época, eu escrevo desde muito nova, eu fazia composições de músicas desde uns 10 anos, por aí. E aí eu escrevia. De alguma forma eu também desabafava e depois eu fui olhando as estruturas dos meus textos e eu vi que eram poesias. Aí eu estruturava, entendia que eram poesias, mas ainda assim não conhecia a cena dos slams. Só que em 2017 eu assistia um canal que se chamava Slam Resistência. Então eu via alguns vídeos aéreos, não acompanhava sempre, só que eu já havia assistido. E depois de muitos anos, ano retrasado, né, em 2023, eu estava no Instagram, eu tinha publicado recentemente um vídeo de poesia no meu Instagram. Aí um conhecido meu perguntou se eu conhecia o poeta CJ. Aí não era estranho o nome, aí eu pesquisei e eu vi que eu já tinha republicado um vídeo dele no meu TikTok. Aí eu vi o Instagram dele, comecei a seguir, aí começou a surgir várias, hã, como que se diz? Várias recomendações de outros perfis. Aí apareceu o Slan Oz e o Sarau Zona Ouro, que coincidentemente são os coletivos que eu faço parte hoje, né. Aí eu Slan Oz, caramba, tinha uma coisa de slam lá atrás, mas não era um canal? Aí eu. Aí eu pesquisei, aí falou que slam era uma onomatopeia, que slam de poesia eram de poesias faladas, um campeonato, onde você precisava de 3 poesias autorais. E aí eu fui entrando nesse mundo, e eu puxei meus 2 amigos, que também eram escritores, e a gente foi conhecer na época, e desde então eu estou aí no mundo da poesia. Que chave! Caramba! Eu lembro de assistir bastante vídeos, assim, do slam resistência também. Nossa, eu amava. E aí eu tentava, tipo, decorar as poesias, assim. Então, Legal. eh e aí você, então, tipo, você chegou a participar do Slam Oz como poeta, né. E aí Sim. depois você começou a, tipo, ser Slam Master também, né, do Slam Oz. Aí eu queria que você falasse um pouco de como foi pra você voltar, sabe, de como foi pra você, tipo, se apresentar ali inicialmente e hoje, tipo, voltar como Slam Master e tal. Foi muito significativo pra mim, porque era difícil você conhecer pessoas que também escreviam. Aí eu conhecia uma pessoa ou outra, e essas pessoas viraram muito próximas a mim, são meus melhores amigos hoje. Também tenho uma melhor amiga que escreve, e eu consegui puxar eles pra conhecer um evento só disso,
de escritores, então foi muito bacana a gente estar lá. E é um privilégio muito grande também eu ter conhecido algo na minha área, porque eu tenho muito essa conversa com um dos integrantes do Oz, e na época dele, ele tinha que ir pra outras zonas, tipo Zona Leste, Guilhermina, pra ir em um slam ou ir no Zap. E a gente teve essa oportunidade de ter um slam mais perto, por mais que eu seja de Carapicuíba, Osasco é próximo. Então eu conheci junto com os meus amigos, no dia a gente não conseguiu ficar até o final, a gente também não conseguiu recitar, a gente só foi pra assistir e ainda assim foi mágico. Aí eu fui uma segunda vez, dessa vez eu fui recitar, foi eu e o meu amigo. Eu não cheguei a passar pra segunda fase, meu amigo sim, só que eu tirei notas boas. E ainda assim foi tipo, muito, muito magnífico, assim, era uma sensação diferente, e a gente sempre fica muito instigado com o mundo dos slams, assim. Pela competição que, na sua parte saudável, te deixa mais energizado pra competição, assim, "Caramba, vou passar, não vou", é uma adrenalina gostosa, quando se é saudável, né, porque também tem o lado sombra, às vezes, da competição. Mas pra mim sempre foi um jeito muito gostoso, assim, de levar. Então, eu conheci o Oz, aí recitei, e eu comecei a ser Slam Master em maio do ano passado. Então teve uns meses aí que a organização ficou de olho em mim. Aí, conversando com eles, eles falam que tipo: vamos ver se ela vai ficar na cena mesmo, se ela vai competir, o quão ela leva a sério e várias coisas". Então eles ficaram me mapeando durante um tempo, ao mesmo tempo que também viraram meus amigos. E aí quando eles tiveram essa confiança, e do quanto eles viram que era importante pra mim, aí eles me integraram para o time. Que da Então hora. é muito, muito doce, assim, tipo, pensar em toda a minha trajetória do Oz, porque foi o primeiro slam que eu conheci, o primeiro slam que eu recitei, e é o slam que hoje tem uma publicação do meu Instagram que eu falo isso, que, pô, é o primeiro slam que eu conheci, o primeiro que me deu voz, e o grito que me arrepiou na primeira vez que eu escutei, hoje sou eu quem puxo, sabe, e é com muito orgulho, então isso me deixa muito feliz. Sabe. Nossa, deve ser muito emocionante mesmo, assim, né. E que trajetória bonita. Agora voltando um pouco, você falou no começo que você já compunha as músicas, né, tipo, Uhum, antes de fazer poesia, você já compunha músicas. uhum. Queria que você falasse um pouco disso, assim, como que, tipo, a música surgiu pra você? Olha, minha mãe fala que com uns 3 anos eu ficava cantarolando aquela música Because I am na na. Meu inglês é péssimo, então eu não vou ficar aqui. Mas minha mãe fala que eu fico cantarolando desde muito nova, e eu sempre cresci muito próxima da música, assim, gostava muito de cantar, ao mesmo tempo que eu era muito tímida, então eu não cantava muito na frente dos meus familiares, dificilmente alguém me pegava cantando, quando me pegava eu já: "Não quero mais". Tem gente me olhando, vou parar. Mas era sempre assim. E meu irmão e meu tio, eles faziam muita medley de funk. Eles também faziam composições juntos. Então eu cresci nesse núcleo de escritores, mesmo e periférico. Então eles faziam as suas composições e a gente ficava cantando entre si. Aí a gente fingia que era MC, a gente fazia batalha de rima na sala. Aí eu ficava com a lanterna fazendo luzinha e os dois rimando, às vezes eu participava também. Meu irmão sempre escutou muito funk, muito rap, então eu era o troféu do meu irmão, que aí ele falava: "Caramba, olha o que minha irmã sabe cantar". Que da Aí, hora. tipo, eu cantando Racionais, eu cantando MC Low, aí eu tipo: "Com a mãezinha assim, cantando tudo". Aí meu irmão ficava tipo: "É, minha irmã sabe cantar". Que da hora. Então eu cresci muito envolvida com música, assim, e eu tinha um jeito bem de moleque, assim, sabe. Eu gostava muito de ficar na rua, gostava muito de andar de bike com os meus primos. Então, com os meus primos a gente tinha muito isso de inventar história também, a gente na minha casa tem uma casa que nem sempre está com pessoas, que era uma casa de alugar. Então a gente inventava várias histórias, então de alguma forma sempre eu tive muito esse apego com a criatividade, seja inventando música, inventando história de terror com os meus primos.
inventando uma história pra gente seguir em alguma brincadeira, tipo: "Ah, você vai ser investigador e você nã-nã-nã". Então, eu sempre criava esses roteiros de alguma forma. Então a música esteve pra mim desde muito nova por conta disso. Aí, na mesma época que eu conheci o canal do Resistência, eu ouvia muita batalha de beatbox também, via batalha de rima, então era uma época que, pô, eu via vídeo de poesia, eu via batalha de beatbox internacional, eu via batalha de rima, então eu estava muito envolvida. Pode crer. Chegou um momento, assim, que você estava na dúvida entre, tipo, batalha de poesia e batalha de rima ou não, assim? Nika surgiu porque eu queria ser MC de batalha. Caramba! Eu rimava um pouquinho na escola, né, com os meus amigos e tal, e dentro de casa já também, com meus irmãos, meu tio e meu primo, meus primos, né. Mas não fui pra esse mundo das batalhas de rima, mas assim, Nica é um apelido de infância. Minha mãe me chama de várias coisas, Nica, Neca, Denguinho, tem muitos apelidos. Mas Nica prevalece bastante dentro da minha casa, minhas primas me chamam. Então eu estava pensando em vários vulgos, porque queria, eh, participar de uma batalha de rima. Aí os meus primos eu lembro que no dia a gente estava assistindo um ao vivo da Batalha da Aldeia. Aí a gente estava assistindo e a gente: "Caramba, não, tipo, aquele foi muito ruim, mano. Não, mas essa rima é muito clichê, nã-nã-nã, nã-nã-nã". Aí: "Ah, se eu fosse lá eu ia fazer diferente". Pode crer. Aí a gente começou a conversar, pá. Eu falei: "Não, vou inventar o vulgo, que eu vou começar a batalhar". Aí eles: "Ah, cola pra cá tal pessoa". Ele: "Vixe, mano, você vai chegar lá já não vai rimar bem. Aí vai chegar com o vulgo borocochô". É, aí é paia. Não, não ficou legal não. "Ah, chega pra cá, tal pessoa". Eles: "Não, mano, não, não. Você vai entrar com esse vulgo, eu não vou nem pra te assistir". Caramba. Aí eles foi e falou: "Chega pra cá, Nica". Eu: "Ah, não, Nica não, Nica é apelido de família, pô". Eles: "Ah, mas ficou bom, mano, deixa a Nica". Eu falei: "Ah, mas vai ser estranho, tipo, pessoas que eu não conheço me chamar de um apelido de infância, sabe". Aí eles foi falar: "Ah, mas talvez de alguma forma seja bom também, porque vai soar familiar pra você". Nossa, é verdade? Caramba, que É. profundo. Sim, então, era um lugar bem afetuoso, assim. Aí era pra ser para as batalhas de rima e ficou para as batalhas de poesia, Nica. Chave, que também se tornou a sua família, assim, né, tipo, Sim, a galera do slam e tal. muito, muito. Da hora, gostei. Você também Hum. publicou um livreto, né? Sim, eu tô com ele É aqui, mesmo? Se quiser inclusive. já mostrar aí, fazer o merchan, O fale um pouco Ruf, sobre. um amigo meu, que eu conheci na época de escola, eu estudei em uma escola chamada Radolaf Feres, que é de bairro, assim, pá. E eu conheci esse meu amigo, e ele é um artista visual, que é o Bilo. E eu montei uma estrutura de como eu queria a minha capa, e eu falei: "Olha, eu quero mais ou menos desse jeito, eu quero um cachorro X, eu quero que as letras segurem uma carne, como se fosse com aqueles ferrinhos de açougue, que tenha sangue em tal lugar, aí eu quero pilha em X lugar", enfim, ele foi construindo exatamente como eu queria, e eu sou muito perfeccionista, então o meu amigo foi muito paciente, porque toda hora eu pedia pra mudar alguma coisa: "Ai, muda isso daqui, por favor". Mas ele foi muito atencioso. E eu gosto muito de Ruf por todo o peso que ele tem na minha trajetória, sabe. Eu comecei os slams em julho, aí em setembro eu fui para o slam do 13, que acontece no Largo 13, e eu fiquei em segundo lugar, e o segundo lugar valia uma premiação também. Aí a Milene ganhou nesse dia e eu ganhei uma publicação de livreto, em setembro. Só que pra mim não fazia sentido publicar um livreto naquela época, porque eu não tinha muito embasamento da cultura, sabe, da cultura, assim, de poesia falada. Então eu fiquei tipo: "Ah, não vai fazer tanto sentido, não vai ser". É porque eu sou muito sensível pra várias coisas na minha vida, eu gosto que tudo tenha um significado, sabe. Eu falei: "Ah, não vai ter um significado pra mim, porque eu tô nascendo agora, e se me der virar a chave, não quero mais, sabe. Aí eu vou ter uma coisa só pra deixar, tipo, no armário, sabe, pegando poeira". Falei: "Ah, não". Aí eu esperei um tempo, rodei muito slam, nossa, Guarulhos,
Já fui pra São Sebastião, muitos Nossa. lugares, muitos lugares. E aí eu decidi fazer o RUF, inclusive quando eu fui a primeira vez pra São Sebastião eu já tinha ele. E inclusive eu fiz com o Instituto Aula Viva. Tá bem aqui a loguinho dele, né. E quem é o dono do Instituto Aula Viva é o Cauê Tavano, que é do Oz, do Islã Ah, Oz. que legal. Então, a minha decisão de esperar um tempo pra ter mais significado, foi apreciado até nesse lugar de: "Caramba, ela tá tendo um cuidado muito grande com a história dela", e também com a importância que é a cena, sabe. Não só no Sim. lugar de entretenimento, mas também de estudo, de aprendizado e várias coisas. Então foi um dos motivos pra ele: vai ser a nossa integrante". Que da hora. Então eu lancei o RUF, e tem várias poesias, assim, que eu comecei a correr, poesias que fazem sentido pra mim, que pega um pouco da minha infância, igual eu falei, meu irmão ele ouvia muito funk, então tem muitas poesias minhas que eu gosto de misturar um pouquinho de música. E, nossa, é muito gostoso ver, assim, pronto, sabe, muito mesmo. E saber que daqui a um tempinho vai ser encaminhado um livro também, cada vez Que uma legal. evolução, um passinho a mais. Sim, com certeza, mas que da hora. E É. realmente é um cuidado, assim, né, porque, tipo, realmente não é só, tipo, entretenimento, como você falou, né, é um estudo, assim, é um processo, sabe, e aí foi, tipo, muito bonito Sim. você ter esse processo, assim, você passar por esse processo, assim. Uhum. E eu queria que você recitasse uma pra gente agora, por favor. Olha, eu estou numa época muito dengosa. Ah, Então eu vou recitar uma de amor. tudo bem. Mas aí eu vou ensinar o grito do Oz. Beleza, Fechou? Aí fechou. você responde junto comigo. Tá, Aí eu recito. fechou. Então, os Slam Masters sempre puxam do Oz, né, no caso, que cada Slam tem o seu grito. É, nós por nós, Slam. Aí todo mundo responde Oz. Ok, Aí eu vou falar e você responde Oz. Fechou? fechou. É, nós por nós, Islã. Oz. Seja a fiança da minha fé trancafiada, o último busão da noite, aquele pix que vem em hora inesperada, o alívio de estar exausta e avistar um banco vazio às 6 da tarde num vagão. Ver o anúncio de marmita por 10 e o sabor não ser uma frustração. Eu quero morar no interior do seu coração. Observar esses detalhes me inspira, é onde eu entendo mais sobre linhas de expressão, não manjo muito de desenho. Desenhei seu rosto, você anota todos os seus gastos, eu fico perdida só de conferir o troco, um docinho pós-almoço, sequência perfeita para descansar as vistas. Sossego é a paz que carrega o acalento da sua companhia, sua voz. Me fascina. Como orgânico, seus olhos são o mais puro exemplo de bioluminescência. Seu currículo artístico é como a lista das suas qualidades. Extensa. Crença. De acordo com o dicionário, ato ou efeito de crer. Creio que o tempo me acaricia quando tô com você. Creio que nossa vontade resulta em nós por nós. Um rango MPB, jazz RAP, filme brasileiro e um samba. Assistir às Olimpíadas, Copa, energia que soma a herança de quem sonha. Desperta a lealdade. Se recolha no meu peito, te mostro que é cumplicidade, pô. Pertencer sem posse. Mesmo livre, sinto que tenho lá. Meu bem terá compaixão se quiser ir. E um abrigo se quiser ficar. Abandona a necessidade de saber. A incerteza ainda é um lucro se no agora posso ter vivências com você, em falar em você. Me impulsiona a crescer, querer ser alguém melhor como indivíduo e, consequentemente, ser alguém melhor para nós. Faço preces pela sua proteção para que nos seus caminhos se destaquem os prós prosperidade. É o que você exala além de beleza e arte, faz parte. A fartura de amor que temos seria miséria se resumisse apenas a uma frase. Tchau. Por isso, reparte. Multiplicamos ao partilhar afeto. Sincero, contínuo. E toda vez que o amor somou, foi quando você decidiu dividir ele comigo.
Pô, pô, pô. Nossa! E a gente, né, tipo, antes de começar o programa, assim, tudo falando sobre amor e tal, aí se lança essa, não. Tocante, tocante. É... Bom, dando continuidade. Você falou que já foi pra São Sebastião com o Islã, né? Eu queria Sim. saber sobre as viagens, assim, tipo, que o Islã te proporcionou, porque você também foi pra Floripa e tal, e eu queria que você Uhum. contasse um pouco dessas experiências. A primeira experiência que eu tive um pouquinho mais distante do que a gente já costuma nos slams, porque realmente pra mim sair da minha casa pra ir em qualquer slam é de 1 hora pra mais. Não tem um slam que é 20 minutinhos da minha casa. Só que São Sebastião é de 3 a 5 horinhas, então É mais longe é um ainda. pouquinho mais distante. E foi muito gostoso a experiência. Os organizadores desse slam que eu fui, que é o Slam do Verso, é o Claudinho e o Brenalta. E são 2 pessoas que eu amo muito, 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 muito. O Claudinho, ele é uma alma genuína, assim, sabe? É uma pessoa muito energética, que quando você tá próxima, você fica feliz automaticamente. E o Brenalta é muito divertido, ele é muito engraçado, rabugento e muito artístico, muito artístico. Ele é uma pessoa inspiradora, ele faz um movimento lá incrível de hip hop. E se eu não me engano, ele foi a primeira pessoa que fez uma batalha de rima no litoral, alguma coisa do tipo, ou pelo menos na área próxima de onde ele mora, que é Boiçucanga. Então, ele tem uma importância muito grande, não só para a cena dos slams, mas para o hip hop em si. E se tornou para minha vida também, porque ele é um amigo que eu considero demais. E eles dão muito essa oportunidade da gente daqui, da capital, entre aspas, né? Porque a gente não mora no centro-centro. É. Mas a gente ir lá e conhecer, e a praia de lá é linda, magnífica, então é um slam super gostoso, acontece de noite, mas aí, exemplo, você pode ir numa sexta-feira, aí você curte o sábado inteiro lá e vai domingo, ainda tem domingo inteiro pra chegar às 7 horas da noite e ter o slam. Então é uma vivência muito grande. E quando eu fui, foi com tudo pago, eu tinha lugar pra dormir, eles ainda têm uma collab com uma pousada de lá, que é a Maori, e também com o Sebastiana, que é um restaurante de lá muito bom, que é dono do meu suco favorito. E assim, é muito bom isso, só que é muito triste, porque lá em São Ah, Sebastião que não tem nenhum lugar que tem esse suco. Ai, fico até emocionada, que triste. Mas assim, é um suco excepcional de coco cremoso. É diferente, mas é muito bom, pelo menos pro meu paladar. Enfim, eu só falando de comida aqui, né. Mas foi muito bom essa viagem, muito, muito mesmo. E estabelece um vínculo de confiança, de amizade, por isso que é importante, porque as pessoas que olham de fora acham que é só bagunça também, a gente usa esse momento também de se divertir porque todo mundo merece, né. é. Mas não tem como a gente se desvincular do nosso trabalho, a gente trabalha com algo muito gostoso, que é a palavra. Então, Sim. qual é a melhor forma de trabalhar a criatividade se não sentando e ouvindo outras histórias? Então, esse vínculo que a gente cria quando a gente viaja com alguém é muito importante, porque a gente cria uma cena mais coletiva e não egocêntrica, né, de cada um só fazer o seu e dane-se a outra pessoa, sabe. Então, cada viagem que eu fiz me conectou com as pessoas dos slams. Então, eu fui a primeira vez pra São Sebastião, aí eu passei pra final deles também, voltei lá, e sempre que eu posso eu volto, porque é um lugar muito acolhedor. Eu fui pra Florianópolis com o Brenalta e com o Maloqueco, também foi uma viagem muito divertida, o Queco o Queco é demais, é demais. E ele é dono de uma das melhores poesias de amor, que é Telefone. Eu nem sei se o nome é essa, mas pelo menos foi o é o que eu acho, né. Sim. Mas assim, ele pega uma música, né, do Jorge, que é aquela "O telefone tocou novamente", e ele faz uma ele faz uma releitura muito bonita. É uma poesia muito cativante, assim, que você para
e ao mesmo tempo que você fica: "Caralho, eu queria ter escrito isso", ou você fica: "Nossa, essa pessoa foi genial e sensível ao mesmo tempo", porque ele traz uma realidade, ao mesmo tempo que ele fala de amor. Então, é muito, muito lindo. E o Keiko é uma pessoa também muito divertida mesmo. Ele é um ótimo escritor e ele é uma pessoa muito amiga mesmo. E, enfim, foi muito importante essa viagem que a gente fez, a gente se conectou bastante. Riu muito, riu muito, riu muito. Quando era pra ter raiva, os 3 sentia raiva ao mesmo tempo. Foi uma viagem que a gente passou vários sufoco, racismo, preconceito, muitas coisas, muitas coisas, vários preconceitos em suas diversas formas, né. Mas ao mesmo tempo foi uma viagem muito gostosa. O evento que a gente fez lá em Floripa foi no Monte Serrate. É uma área bem periférica e muito chave, assim, de cultura, porque quem movimenta bastante lá é o Guetude e, se eu não me engano, eles têm um podcast, tem o Sloguetude, tem outras vertentes também. Então eles sempre têm essa base forte de cultura, de ancestralidade e de movimentos sociais ao todo. Muito bonito, muito bonito. E a gente conheceu as praias junto, a gente não conseguiu entrar, porque era uma época muito fria mesmo, a gente não entrou nas águas, mas a gente conheceu essa ilha mágica que é Florianópolis, e a gente foi a uma batalha de lá, que é a Batalha das Damas, foi muito chave, muito chave, muito chave. A gente queria ter recitado lá, mas não deu. E é importante também a gente ir para o evento para curtir, não que a gente foi nessa bala de quero ir para recitar, mas se a gente recitasse ia ser muito chave. E isso é importante a gente fomentar, né, porque muitas pessoas vão às batalhas de rima só pra recitar, ou só pra vender sua arte de alguma forma. E esquece que a batalha de rima também é um momento de escuta, é um momento de você jogar energia para os MCs, é um momento de você não fazer panela, não ficar de de conversinha paralela, tá ligado? Enfim, várias coisas. E a gente conseguiu ir nessa batalha e foi muito chave. E a outra viagem que eu fiz recentemente foi com o Isla Oz. A gente fez o Slam lá em Paraty, a convite da Casa das Favelas e, inclusive, a gente é extremamente grato à Casa das Favelas, todo mundo que estava organizando lá, porque, pô, a gente chegou, foi pago aí da volta, a gente ficou em uma pousada, nossa, que tinha um café da manhã tão bom. Meu Deus do céu, eu acordei assim, parecia que eu estava nos sonhos, porque, nossa, eu tomei Danone com sucrilhos, eu comi bolo, eu comi pão, eu comi tanta coisa, tanta coisa. Eu fui muito feliz, muito feliz. Tinha uma piscina lá também, que a gente tomou um solzinho. Nossa, foi ótimo, ótimo. E o slam lá foi muito gostoso, muito gostoso. Demorou bastante pra gente chegar, mas foi uma viagem que valeu super a pena. O CJ já estava lá, que é um dos integrantes, porque ele tinha uma mesa também lá, junto com o Matt, que é outro escritor, e outras pessoas também. Pô, a gente viu a Conceição Evaristo lá. Nossa! O CJ conseguiu falar com ela. Eu vi ela assim de longe, eu dei uma paralisada, assim, eu. Eita! É, paralisante mesmo. Aí, pô, foi muito bom. Tinha um pessoal do Islã do 13 lá, que já são nossos amigos. Então foi uma viagem muito assim, de se aterrar, sabe, de fortalecer vínculos, de network também. A gente conheceu várias pessoas de diferentes áreas artísticas. A gente fortaleceu trampos de outros artistas lá, que também é importante, né. Às vezes a pessoa é artista, aí vê alguém vendendo alguma coisa: "Putz, irmão, eu sou artista também", mas e daí? Então. E daí? Mas enfim, então foi uma viagem ótima e eu amo todo mundo do Isla Oz. Tava a companheira do CJ, que é ajudar. Ela é uma artista maravilhosa, dreadmaker, ela faz tererê, ela faz muita coisa, ela é maravilhosa. Então, pô, foi uma viagem muito gostosa. Faltou algumas pessoas, assim, né, que a gente sempre quando a gente tá em um momento muito bom, a gente sempre lembra de pessoas que a gente queria que estivessem também. Só que ainda assim foi uma viagem impagável, assim, foi muito, muito, muito boa. Então
Tava todo mundo do Oz, que é o CJ, o Lucão Poeta, o Cauê Tavana, Yasmin Gabriele. E todos ali também têm outros braços artísticos. Então é como se a gente é em 5, mas a gente duplica ou triplica essas coisas por tantas vertentes que cada um participa. Tipo, a Yasmin Gabriele, ela faz o Viela Vive, que é no Rochidale, em Osasco, que tem Cine Viela, tem sarau, tem grapicho, grafite, mano, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí tem o Lucão, que ele faz parte do Os Poetas, ele também organiza um encontro poético que é em Carapicuíba. O CJ, ele sempre tá fazendo mil e uma coisa. Sério, o CJ, ele se você acompanhar o CJ, cada dia ele tá em alguma coisa. Um dia ele é ator, um dia ele é ator, poeta e MC, aí ele tá gravando música. Porra, o CJ faz um monte de coisa. Aí que o Cauê Tavano, ele tem a editora, então ele sempre tá ajudando vários artistas, né, porque é um preço acessível essas editoras independentes, né. Inclusive, tem o selo Aula Viva, que é do Cauê Tavano, tem a editora Fala, que é do Claudinho, que também é do Islã do Verso, e também tem o Baderna, que tem outras pessoas, né, eu vou lembrar mais do Thiago, que também faz parte do Islã do 13, mas, enfim, são essas editoras que mais fortalecem pelo menos a cena de São Paulo, assim. Não que não fortaleçam outras, né, mas todo mundo se estrutura muito com a base que eles dão, sabe. Então todas essas viagens, tudo pra dizer que, pô, eu gosto muito do que eu vivo, muito mesmo. Chave, chave. É realmente muito louco quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Porque realmente, Uhum. tipo, quem vê de fora acha que é, tipo, bagunça, que é só festa e tal, mas, tipo, não, é trabalho, tá ligado? Tipo, vocês estão trabalhando e tal, mas é isso, tem essas conexões, tá ligado? Essa coisa da coletividade e de curtir ali Uhum. também e tal. Enfim, tipo, muito bacana mesmo. É um negócio que realmente estreita os laços e é muito importante, né, no mundo onde a gente só, tipo eu e tal, e tipo, a gente poder trabalhar, assim, nessa coletividade, né. Sim, e são muitas coisas que são denunciadas também pra gente, sabe. Quando a gente faz trabalhos em escolas, a gente vê muita coisa de assédio, agressão, racismo, bullying. Então tem muitas coisas que a gente consegue dar mais visibilidade, porque os professores, eles estão ali fazendo o trabalho deles, que já custa muito e não muitas das vezes não consegue dar a atenção que eles queriam para essa parte de saúde mental de todos os alunos, porque realmente é muitas questões, sabe. Tem aluno que só vai pra escola pra comer, porque não tem comida em casa, pô, muitas coisas, sabe. Então quando a gente traz a arte como uma forma de arte e educação, a gente dá mais de uma possibilidade daquele aluno não só se expressar, mas ganhar dinheiro também com o que ele gosta, sabe. E também denunciar as coisas que muitas das vezes ele deixa ali em off, porque não tem pra Sim, quem falar e, às vezes, o aluno também nem sabe que ele passou por aquilo. Aí ele escreve, assim, de uma forma vai lendo e a gente tá tipo: "Caramba". Aí, às vezes, muitas das vezes a pessoa nem teve aquela virada de chave que ela passou por um assédio, que ela passou por enfim, muitas coisas. Então é um trabalho muito de base que a gente faz e é muito importante, assim. Eu queria muito ter isso na época que eu estava na escola. Enfim. sim. Eu também, tipo, eu só tive isso, assim, por causa de uma professora minha, inclusive a Uhum. Mônica, beijo Mônica, que já participou aqui do podcast também, que trouxe mais essas temáticas, assim, do slam, da poesia marginal e tal. Uhum. E que realmente abre nossos olhos, né. Tipo, Uhum. a gente começa a ter noção de que algumas coisas que, tipo, pra gente era normal, assim, na Uhum. verdade eram violências, tá ligado? Tipo, ainda mais nessa idade, assim, tipo, adolescente, né, e Sim. tal, tipo, é muito pesado, né, e às vezes a criança não se dá conta mesmo, né. E aí esse trabalho, tipo, eh de base mesmo, que nem você falou, assim, tipo, que nem o slam interescolar e outros projetos, assim, que vão nas escolas e tem essas oficinas, assim, com as crianças é muito importante, assim, né. E trabalha muito a atenção, né. Hoje em dia, me incluindo nisso, a gente tá muito disperso, né, por várias Sim, coisas, pela correria que São Paulo é, pelas redes sociais. E o slam
a escrita, não só o slam, mas ela trabalha a concentração. E quando a gente tá em um sarau ou um slam, a gente trabalha muito a escuta. Você pode ir em um slam e passar até a terceira rodada. Você vai recitar 3 poesias, mas você vai ouvir mais que isso. Então você É. trabalha muito a escuta, você trabalha a atenção, você entende mais o seu corpo também, a forma que você gesticula para incluir na performance. Então são várias coisas que a gente consegue trabalhar no slam. É, então são muitos aprendizados, né. Essa parada de escutar o outro mesmo, assim, eu lembro Uhum, que, eh, quando a gente tinha um grupo Mesquiteiros, né, acho que foi a Jo Freitas que foi fazer uma oficina com a gente, assim, e tipo, eu ainda era adolescente e tal, né. E aí ela falou sobre isso, da escuta, sabe, porque às vezes a gente fica, ansioso, tipo: "Ai, eu vou recitar isso aqui", e aí fica tentando, tipo, repassar na cabeça e tal. uhum, E não que não bata nervosismo, bate o nervosismo, mas é importante também escutar o outro, sabe, curtir esse momento de, tipo, realmente, sabe, uhum. aprender com os outros, assim, e tal. Eu gosto muito disso também e é muito importante. Eh, mas enfim, brisei aqui um pouco. Eh, Me perdi. Em 2024, você ficou em quarto lugar na primeira chave do campeonato estadual, né, eu queria que você Uhum. falasse um pouco disso também. Cara, o SP é um grande sonho pra todo mundo que começa nos slams. Eu não vou falar como se eu fosse, nossa, uma senhora, poeta dinossauro, né, porque a gente tem muito essa brincadeira que os poetas antigos são poetas dinossauros, né. Nem sei de onde partiu isso, não tem como eu dar os créditos aqui, mas alguém falou, não foi eu. Não tem nenhum plágio aqui. Enfim, então eu, agora que já passou um tempo e que eu nunca não vou dizer que eu nunca me importei, porque é igual eu falei, quando é saudável é muito gostoso essa competição e tudo. É que eu realmente não sou muito de competir. Então, eu vejo as pessoas que estão chegando, malucos, assim, pra querer vaga e querer estar no SP, e é legítimo, é muito legítimo, porque a cena causa esse brilho nos olhos, e não só durante um tempo, porque eu tô há 2 anos, só que tem pessoas aí que tá há muito mais tempo que eu e que ainda vê do mesmo jeito, sabe. Só ressignificou algumas coisas, não corre como as pessoas mais novas, por exemplo, na cena, mas ainda sabe a importância dos slams, ainda faz trabalhos sociais e várias coisas. Então, eu tinha muito essa meta de conseguir estar no Slam SP. E eu ficava me perguntando se eu ia conseguir, porque eu levei pra mim como uma régua pra eu me considerar artista, sabe, o que não foi legal, né. Hoje em dia, sempre que eu posso, eu falo para as pessoas: "O SP ele não é uma régua, tem muitas pessoas incríveis que nunca pisaram no Slam SP e que são escritores muito dedicados, que têm uma estrutura magnífica, assim, de escrita e enfim". Então o Slam SP não é uma régua, mas eu levei isso por um bom tempo. Então, pra mim, como um limite que eu estabeleci, né, uma meta que eu criei, foi muito importante chegar no Slam SP. Aí eu cheguei, eu fui a única Kina na minha rodada e, tipo, tinha várias pessoas muito potentes que eu admirava junto comigo e eu, tipo: "Caramba, como assim eu fui a única Kina? Tipo, será que eles não ouviram a poesia de X pessoa?" E eu ficava: "Meu Deus", tipo, ao mesmo tempo que eu gosto muito de tudo que eu escrevo, mas eu fiquei tipo: "Meu Deus, já fechou a rodada, eu fui a única que quinei". Aí, na primeira fase, são só 2 poesias que você recita, né. No primeiro dia, assim. Aí na segunda, aí eu caí, eu fiquei em terceiro. Mas, tipo, tudo bem, porque eu tive muitos apoios. O meu melhor amigo estava lá, que foi um dos que começou comigo, que é o Gabs. O Vitinho, ele também tá comigo nessa. Ele não estava lá no dia, mas eu tive muito apoio. Então o Gabs estava lá, a namorada dele, que é a Medusa Olhos de Osíris, também faz parte do sarau que eu organizo junto com o Gabs. Estava lá, ela recitou em outro dia, eu acho que ela estava na chave D ou E, alguma coisa assim. Então, pô, quando a gente saía, a gente tinha abraço e a gente tinha todo essa recepção calorosa, foi muito aconchegante, sabe, tipo,
ter alguém ali pra você voltar, sabe. Porque às vezes você recita e fica meio que disperso. E aí quando você tem pessoas que você confia e que você se sente confortável, é muito gostoso você poder dar aquela suspirada assim: "Meu Deus, acabou". Sim. Então pra mim foi muito, muito importante. Aí eu fiquei em quarto lugar, mas ainda assim eu continuei indo todos os dias. E assim, pô, as pessoas que ganharam, que ficaram no pódio, e até quem não ficou, porque tipo, a Katrina é uma poeta, nossa, tipo, estrondosa, assim, a Katrina ela é incrível, não Sim. só em questão de poesia, porque ela tem uma escrita lascada. Mas ela é uma pessoa, sabe, lindíssima, lindíssima, lindíssima. A Catrina ela ficou em quarto lugar, isso na conclusão do Slam SP, né. E aí a Milene ganhou, a Milene é, tipo, super minha amiga, Vicky Vi, super minha amiga. Aí tem a Madruga que ficou em terceiro lugar, também é uma pessoa que eu admiro muito. Então, tipo, ver esse pódio cheio de pessoas que cara, que me preenchem. Me deixou muito feliz, muito feliz. Tem umas fotos que o Marlon captou que eu estava, tipo, Acho que pouco expressiva. Então ver eles lá, tipo, encheu o meu coração. Nossa, me deixou muito aquecida. Foi muito gostoso e foi um slam, como a gente estava conversando, assim, um pouquinho antes de um slam SP que foi muito que teve muita união, sabe. Eu não acompanhei o de 2023, eu só fui em um dia, que foi num sábado. Mas não teve rivalidade, não sei como que foi em 2023, mas pelo menos esse primeiro que eu consegui acompanhar toda essa rave poética, foi muito gostoso, todo mundo se apoiando muito, e feliz pelo outro, isso é importante. isso é muito legal, assim, essa competição saudável, né. Nossa, Uhum. muito gostoso, assim, eu imagino, assim, tipo, a sua reação, assim, porque eu já fiquei assim também em alguns rolês que eu fui de, tipo, realmente porque, são inspirações pra gente, né. Pô, a Sim. Catrina, meu, potente demais, assim, né, entre tantos outros poetas, assim, e Nossa, tal, ela tipo, é mano icônica, não tem mano, como. muito, muito. Ela esteve aqui no podcast também, inclusive, Aham. beijo, Catrina. Beijo, vó. Eh, mas enfim, tipo, muito massa, assim. Eu não tenho acompanhado muito, mas Aham. eu imagino que deve ter sido bem bem louco, assim. Eu vi um post no seu Insta, que era uma tirinha, feito até pelo Saudade e tal, com um Uhum. verso seu, vou até ler aqui que eu não vou lembrar de cor, e diz assim: "Nem sempre dá pra lançar os melhores kits, saúde mental também é um investimento, e antes de seguir a moda, se pergunta: quanto custa ser o top do momento?". E aí eu achei, tipo, muito poderoso isso. E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouco sobre esse verso, assim, né, Uhum. sobre como, você vê isso, assim, tipo, que a ostentação não é tudo, tá ligado? Às vezes, tipo, a pessoa tem um kit mais da hora, né, como você falou, mas, né, Uhum. a saúde mental tá um caco, assim, e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, esses versos foram inspirados em uma música que é do MC Danado, que aí é assim: "Vida é ter, dai uma Hornet, 10.000 pra gastar, Rolex e Juliette, melhores kits, vários investimentos, ai como é bom ser top do momento". Aí eu peguei essa música que eu ouvia muito, e eu trouxe um pouco, assim, pra minha realidade, por mais que, assim, tem vários lados falar sobre ostentação, né. Tem um lado que a gente vê vários ricos aí que não pagam taxa de É, ricos, e a problemática da ostentação só vem quando é a gente que tenta usufruir de alguma forma dos nossos lucros, né. E a gente tenta se ver um pouco dentro da nossa estética. No verso, eu quis trazer que é importante a gente ver onde tá os focos dos mais novos, né. Eu tenho um sobrinho bem novinho, e ele fala muito de iPhone, de kit, e olha que ele tem 5 anos. nossa. Mas pra você ver como os conteúdos levam os nossos jovens muito a essa ostentação, né. E não que seja ruim você adquirir alguma coisa, uma moto, um carro, um kit, um cordão de ouro, o que seja, mas eu acho que não se torna saudável quando é um parâmetro pra você ser alguém.
Se você não tiver essas coisas, você não é alguém. Porque se a gente reforça muito isso nas músicas e vários outros lugares, várias crianças não vão se ver na gente. E vão ir para caminhos que não vão dar frutos para ela, só para ela ter tal coisa. Então, para mim, isso que se torna a coisa mais negativa, sabe? Porque se for para você ter, porque é uma meta sua, tudo bem, sabe? Quantas coisas que a gente não coloca como uma meta, assim. Seja X celular, X roupa, enfim. A gente se vê nas nossas conquistas também, né, a gente sabe o quanto a gente sua pra ter aquilo, então é importante. Só que a gente tome cuidado pra não fazer com que as crianças achem que só assim vão ter dignidade de alguma forma, sabe, vão ser respeitadas. Então é importante a gente ver, tipo: "Ah, quanto custa ser o top do momento?". Porque muitas não só adolescentes, adultos também fazem isso, de sair por aí consumindo várias coisas, porque, pô, nunca foi acostumado a ver dinheiro e quando vê torra tudo. Os jogos são um bom exemplo disso, cara. É. Pra mim é como se fosse um tráfico. A mesma coisa, tipo, várias pessoas falam que só joga quem quer. Beleza, mas só compra droga quem quer. E você ainda assim vê o traficante como a pessoa mais horrível do mundo. Então por que as pessoas que estão aí viralizando com jogos de azar também não seriam pessoas ruins, sabe? Então, enfim, já até me perdi no que eu ia falar. Mas é muito sobre isso, porque eu também fui uma criança que queria muita coisa, assim, que os nossos materiais, pelo menos entre a gente, às vezes a gente tá em um meio que a gente não se identifica, uma parte mais elitizada de algum lugar, e realmente quando a gente vê que não tem as vestimentas deles, a gente se sente meio acuado. Mas e se no nosso lugar, na periferia, que seja, a gente olhar pra gente e se sentir acuado entre os nossos, sabe? Tipo, é uma subdivisão imposta por eles, pra que a gente se odeie, pra que a gente se Sim. martirize, a gente se diminua. Então, que a gente não reforce uma subdivisão que foi imposta pra gente. Nossa, real. Caraca, é exatamente tudo isso que você falou, assim. Eu acho que é esse olhar atento para os mais novos, né, mano? Porque isso é muito perigoso, realmente, tipo, todo esse conteúdo, assim, que a gente tá consumindo, né, nas redes e tal, esse bagulho de, tipo, desse status mesmo, né, de ter tal coisa e tal, tipo, realmente não pode ser um parâmetro, né? Não pode ser, tipo, Uhum. uma régua, assim, de, tipo, eu só posso estar em tal lugar se eu tiver isso, assim, tá ligado? E, tipo, não é assim, tá ligado? Mas chave, muito importante esse seu verso e esse pensamento. E agora eu queria que você recitasse mais uma pra gente, por favor. Hã, pô, eu acho que eu vou pensar aqui. Hã, tá. Aí você responde dando aquele mesmo jeitinho. Beleza, fechou. É, nós por nós, Islã. Paz! A primeira vez que eu estive diante de uma penteadeira foi um quarto que eu até sonhava em. Uma casa mobiliada, guarda-roupa sem as portas quebrada. Não era luxo. Pra ajeitar as paredes ia precisar de muita lixa, cimento, massa corrida até pra colorir o dia. Não tinha tinta. TV de tubo. Rotina tão maçante que só a tela arrepiava. A novela Mutantes era pouco pros monstros que minha mente criava. Eu avisei pra todos os meus traumas que embaixo da cama não se esconde da falta de afeto ou só do privilégio de não entender nada. É que criança não entende o que a gente fala ou o que a gente passa. O uniforme estava sempre alinhado e a mente já amarrotada, amassada. Como as latas que a gente juntava para comprar pipa e se encher de bala, não queremos mais estar enchidos de bala. E se erguemos o braço em sinal de resistência, é porque temos que resistir até na nossa morada. O lar nem sempre é doce, essa verdade é amarga. O quanto te frustra poder desconstruir vários na rua e não conseguir terminar a construção da própria casa. Mínimas interações por estar cansada, evitando olho no olho já que a cabeça tá pesada, talvez meu orgulho tenha esmagado meu choro. Um gato na luz, já que Eletropaulo nunca teve dó de soltar os cachorros e quem não tem cão, caça com vidraço. Salve Santos Drummond.
Reprimir sentimento mata mais do que Marlboro. Eu arranhei minhas cordas vocais pra hoje alguém estar me ouvindo segurando o choro e quando se quebra esse ciclo. Se quando eu abro a janela do meu peito, alguma mente se fecha pro tempo que nos foi sofrido. Te entendo, Rashid. Também estou no meu 7-1 particular. Ter coragem de viver é questão de perspectiva, já que precisa de coragem pra se jogar. Essa é minha DM. Desabafo marginal. Se foi o nascimento de Cristo mesmo, eu já não sei, contudo, quantas inseguranças vocês acham que nasce na época de Natal? Estamos fazendo versos congelados, esquecendo que tem alimento que estraga mesmo dentro da geladeira. Não nos nutrir com versos que aquecem seria a mesma coisa de encher uma lixeira com desperdícios em uma casa que a fome tá cheia, então rabisca. Que nossa vitória vai ser comemorada com funk, samba, rap, poesia. Um dia eu vou cantar aquela com o dedo pra cima. Ô mãe, comprei uma nave muito louca e a senhora tem que ver e tem mais. Uma gomona lá na praia pra tirar um lazer e valeu pelos conselhos que me deu e os incentivos pra vencer. Só agradece, rainha, eu amo muito você. Pô, pô, pô! Nossa! Pedrada, pedrada. Caraca. Bom, agora eu queria partir para um bate-bola mais rapidinho. Certo. É, Primeira pergunta. Qual o seu maior sonho? Pior sonho é, é que minha arte chegue na minha casa. Assim, a gente faz. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas a gente sempre acha que o maior sonho é conseguir chegar em X lugar. E eu acredito que eu vou chegar. Só que quando que tudo isso vai reverberar pro lugar que eu saí, sabe? Então, que o meu maior sonho é que toda essa arte que eu transbordo para as pessoas, elas retornem, sabe? Então, que dê retorno financeiro, que dê retorno de entendimento, de felicidade. Sabe? Qual que é o seu maior medo? Meu maior medo, eu acho que é não me sentir realizada, porque a minha mente ela engole, sabe. Então eu tenho muito medo de daqui bons anos olhar pra trás e sentir que eu perdi tempo. E sua maior perda? É maior. Hum, olha, eu acho que eu tive muitas perdas ao longo da minha vida, assim, de pessoas, de mim mesma. Eu acho que minha maior perda é quando eu não me acho, e ela é constantemente, sabe. Então eu tento sempre não me perder para os momentos que eu me perco. Sim, faz sentido. E sua maior conquista? Ai, minha maior conquista é conseguir acreditar em tudo que eu faço. Eu acho que é um trabalho árduo e contínuo, sabe, de você realmente se olhar no espelho e falar: "Não, tá dando certo. Eu não consegui ainda X coisa, mas eu tô tentando", e tentar é importante. Então minha maior conquista é sempre acreditar em tudo que eu fiz e não invalidar essas coisas. Sim, tá certíssima. Agora, tipo, última pergunta já pra gente partir para os finalmentes. E ela é mais filosófica, assim, então pode se demorar à vontade. Que é, o que é o amor pra você? Olha, o amor pra mim é todo o cuidado que a gente tem. Acho que o amor ele acho não, tenho certeza que o amor ele é muito cuidado. Quando a gente cria esse primeiro amor, que é na família, é pela forma que a gente é cuidado, zelado de alguma forma, né. E a gente tem esse mesmo cuidado com amigos, com afetos. E pra mim, amor é cuidado, você cuidar da pessoa, cuidar de si também, primeiramente, né, porque não tem como cuidar de outro alguém se você não tá muito bem. É, Então o amor ele é um cuidado consigo e com o outro, porque é trabalhando junto que a gente consegue equilibrar todas as emoções que a vida traz, né. sim, tá certíssima. E a gente já falando de emoções já desde antes, assim, então realmente. É.
Mas é isso, eu queria te agradecer por ter participado aqui do nosso podcast. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Muito gostoso, tanto o antes quanto o Sim. agora. E passou rapidinho, né? Passou muito rápido. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer também aqui a nossa equipe, Siga o Som, Binho Santana, a Kim, o Hans também, Rodrigo Oh, Ciríaco, Mônica Alves, todo mundo aí que faz parte desse projeto. Gostaria de agradecer a você que está aí assistindo, sempre sintonizados com a gente. E é isso, gostaria de pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, Casa Poética SP. Sigam também aqui o Estúdio Siga o Som, Siga o Som. E sigam também a nossa convidada, para não perder também nenhuma novidade aí. é Se quiser deixar seu verdade. arroba. O meu arroba é @NYCA_MC. Sigam o Isla O, Sarau Zona Ouro, Jornal Correria. E é isso. Valeu! Até a próxima, então.